Uma excelente tarde. Olá a todos meus amigos do Brasil, olá aos amigos aqui de Portugal, que eles me acompanham também aqui em Portugal. Meu nome é Luiz Batista, sou consultor empresarial da empresa do Paulo de Vilhena, aqui em Portugal. E estou nessa live hoje, conforme prometido, para poder falar sobre software. E o nome do tema que eu escolhi foi recrutamento de software, né? E durante essa live eu vou explicar por que recrutamento de software. Antes de mais nada, queria só fazer uma pequena contextualização para quem não me conhece e por que eu escolhi esse tema, não é? Um tema que eu gosto muito, um tema que toda a minha vida profissional foi feita justamente em torno de software, desde os 15 anos que eu desenvolvo sistemas para computador. Então já se vão lá mais de 30 anos. Quando comecei a tecnologia era muito diferente do que temos hoje. Em seguida, me formei em bacharel em computação científica, me especializei em engenharia de software pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE de São José dos Campos, quem é do Brasil com certeza conhece. E durante a minha vida profissional, tive a oportunidade de atuar em diversos ramos de atividades, ou seja, desenvolver sistemas para a área comercial, faturamento, estoque, sistemas de controle de fabricação, sistemas de análise de negócios, né, fazer integração com grandes ERPs para Business Intelligence, planejamento, ou planeamento, como diz aqui em Portugal, planeamento, programação e controle de produção, controle de custos, budget de RH, budget de custos, budget de produção, para grandes empresas como Johnson & Johnson, Embraer, Heineken, Coca-Cola, entre outros. Desde 2003, bom, o tempo todo trabalhei como freelance, não é? Como autônomo ou trabalhador independente. E desde 2003 me tornei sócio de uma fábrica de software, fazia software sob demanda. E trabalhei diversos anos também nessa empresa. Em 2009 também me tornei sócio de uma administradora de condomínio. E tudo isso para dizer que, a partir de 2014, foi quando eu tive uma experiência totalmente diferente relacionada ao software. Que, durante o processo de foco que nós elegemos de dar para a administradora de condomínios, eu acabei virando também a mesa, não é? Acabei indo para o outro lado da mesa. Ou seja, eu já não era só mais um programador de sistemas, um desenvolvedor de sistemas, um programador de computador, mas também me tornei um usuário, também me tornei um operador de sistemas informáticos. E aí eu aprendi muitas coisas, eu comecei a ver tudo de um lado totalmente diferente. Se enquanto técnico, as palavras mais importantes para mim eram performance do sistema, escalabilidade, portabilidade, disponibilidade, indexação, normalização, como controlar, como ter as regras de negócio mais eficientes, o fluxo de informação dentro do sistema, segurança, criptografia. Enquanto usuário, eu comecei a ter outra percepção. Mais ou menos como quem compra um carro, não é? Então, a gente sabe que um excelente carro, quando você pergunta para um técnico, para um mecânico, para um engenheiro automobilístico, ele vai te falar em número de válvulas, cilindros, sei lá o que, o controle da injeção de combustível, a segurança passiva, enfim, tantas coisas não é, que envolvem ali um carro. Mas quando a gente compra o carro, qual que é a nossa maior preocupação? O que a gente olha? Não é? A gente vai olhar justamente a condução, a economia, se ele é um carro rápido, se ele é um carro que oferece bom nível de conforto, tem ali alguns itens de lazer, quer seja um ótimo som, ou a possibilidade de ter vídeos na parte de trás do carro. Enfim, essa é a nossa preocupação quando nós compramos e nós não somos o técnico.
Então, passar para o outro lado da mesa me fez perceber justamente isso também. Ou seja, não são só aqueles detalhes técnicos que são importantes, mas também a usabilidade, como que o usuário vê, quais são as informações que o gestor tira, como que ele tira aquela informação do software, como que o software se integra na sua empresa. Tá? E claro que essa experiência ainda vou ter frutos, né? Embora não esteja nesse momento trabalhando com software, mas, enfim, o futuro ainda pode reservar algumas surpresas e ainda posso voltar para a área. Mas enquanto não estou lá, né, vou usufruindo também dessa experiência para poder ajudar a todos aqueles que estamos acompanhando nesse processo de consultoria, coaching, mentoria, dentro da Paulo de Vilhena. E essa live tem por objetivo justamente trazer um pouco dessa experiência para poder ajudá-los a contratar melhor um software para o seu negócio. E a história do recrutamento tem a ver justamente porque quando nós recrutamos, nós temos duas linhas de raciocínio principais, não é? Ou nós recrutamos um colaborador que já tenha capacidade, já tenha habilidade, já tenha conhecimento, tá? E nós colocamos ele na nossa empresa e ele já começa com a expectativa, não é? De que ele já comece a render, já comece a gerar fruto, já comece a executar o seu trabalho, enfim, já comece a ser pago. E quando escolhemos esse tipo de colaborador, sabemos que ele vai vir com determinados vícios ou virtudes, mas, enfim, ele já vem com um comportamento, já vem com uma forma de atuação, e nós vamos também passar por um período de adaptação. Também nós podemos escolher contratar ou recrutar um colaborador que não tem experiência nenhuma, alguém jovem, alguém recém-saído de uma faculdade que acabou de se formar e está começando agora no ambiente de trabalho. Então, nós recrutamos esse colaborador com a ideia do quê? De formá-lo dentro da nossa empresa, com a expectativa de que, depois de investimentos em treinamento, com tempo de conhecimento, etc., a gente possa recuperar esse investimento com a produtividade do colaborador. Da mesma forma acontece com o software. Nós também temos decisões parecidas. Tá? Nós podemos escolher um software sob demanda para a nossa empresa ou um software já pronto. Um software que pode ser chamado, por exemplo, software de prateleira, como a gente chama no Brasil. Tá? Um software já desenvolvido, já pronto para poder ser instalado, implantado dentro do seu negócio. Claro, cada um tem as suas vantagens e suas desvantagens. E é por isso que, aos poucos, eu já vou provar para vocês por que é um recrutamento. Tá? Antes de mais nada, qual que é a intenção de um software? A intenção de um software é automatizar os processos que tem na sua empresa. Tá? E quando a gente fala em acelerar os resultados, quando a gente fala que a aceleração de resultados tem um dos pilares da aceleração dos resultados, é justamente a sistematização, a criação de processos sistêmicos, tá? Para você ter maior controle, para você ter maior qualidade, para você ter maior eficácia da execução de todo o trabalho, do serviço realizado na sua empresa, nós não podemos deixar de lado o uso da tecnologia. Porque a tecnologia agregada a toda essa sistematização é que vai trazer grandes, vai potencializar ainda mais os ganhos que a gente vai ter do que simplesmente a gente sistematizar um processo. Quando a gente agrega a tecnologia, a gente traz uma série de vantagens e recursos. Então, um exemplo simples, não é? Então, imaginamos aqui uma empresa que faz vendas. Então, ela tem lá o vendedor que visita um cliente e faz um pedido. Então, imagina que ele passa o dia todo na rua visitando clientes, emitindo os pedidos. Aí ele volta à tarde para a empresa, transfere todos os pedidos para a empresa,
Esses pedidos são enviados para o controlador do estoque, ele vai verificar se tem todo esse material do estoque. Se não tiver, já encaminha aquele documento para a área de compras. Se tiver, já separa o produto. O pedido vai para a área do financeiro, por exemplo. A área do financeiro prepara a emissão da nota fiscal ou a emissão da fatura. Isso em várias vias, não é? Uma fica com a empresa, outra com o fisco, outra com o cliente, outra com o vendedor, outra para o transporte. Depois, emite também a cobrança, como que vai ser cobrado, como que vai ser recebido esse valor do cliente. Esses dados, essa cobrança, essa promessa de recebimento vai depois para o financeiro, que vai controlar o caixa, vai fazer a conciliação, vai fazer o recebimento, vai controlar o momento do recebimento. Caso isso não seja recebido, depois é encaminhado para uma área de cobrança para poder dar continuidade aí no processo de tentativa de recebimento dessa dívida. Então, olha só, são diversas etapas para uma única venda. Então, esse pedido, essa solicitação envolve vários departamentos na sua empresa. Que, enquanto ela é pequena, pode ser uma única pessoa que faça tudo, mas à medida que ela vai crescendo, vão sendo criados os diversos departamentos. Tá? Qual que é a ideia do software? Automatizar tudo isso. Com o software, por exemplo, o vendedor, através de um gadget qualquer, quer seja um tablet, um smartphone, um computador portátil, ele vai inserir o pedido, automaticamente já vai ser verificado o estoque, se tem disponibilidade ou não. Havendo disponibilidade, já é feito automaticamente uma apropriação daquele produto para evitar uma venda e você ficar sem o produto, você já vendeu. Não é? Esse pedido também vai automaticamente para o financeiro, que com um simples apertar de botão já confirma os dados e emite a fatura. Da fatura também já é emitida a cobrança. Isso já está no controle financeiro, ou seja, já faz parte de um contas a pagar. No momento em que é feita a conciliação bancária, já se verifica aquele recebimento, já se conciliam os dados. E, posteriormente, se não houve o pagamento, automaticamente essa informação já está inserida no controle do departamento de cobrança. Quem é que vai ligar para poder informar o cliente? Se é que precisa ligar, não é? Porque tudo isso ainda pode ser por e-mail. A fatura vai por e-mail, o lembrete de cobrança vai por e-mail, no dia do vencimento da dívida o cliente já recebe um e-mail, após a dívida não paga, já recebe um e-mail também de lembrança, quer dizer, tudo sem interação. Então, imagina a quantidade de interação humana que é evitada com essa automatização. A quantidade de falhas que você consegue evitar dentro da sua empresa, eliminando esses contatos pessoais de leva documento do lado, leva para o outro, avisa, não avisa, dá baixa, não dá baixa. Quantas empresas hoje têm, por exemplo, no seu relatório contábil, uma conta de clientes que precisa ser verificada, que na verdade alguns já foram recebidos, outros não, e não houve um conciliamento, não houve a conciliação correta, enfim. São muitas questões que são evitadas simplesmente automatizando o processo e evitando várias interações. Tá? Então, esse é o grande objetivo de um software. Pegar o seu processo, entender o seu processo e automatizá-lo, de forma a evitar as interações para que você possa obter o mesmo resultado. Aí, existem dois tipos de software que você pode contratar. O primeiro é semelhante àquele da contratação de um colaborador sem experiência. Ou seja, você pode contratar uma empresa para poder desenvolver um software para você específico, um software sob demanda, um software personalizado. O que essa empresa vai fazer? Ela vai analisar o seu processo e vai desenvolver um produto exatamente como funciona a sua empresa.
com todos os controles, todas as necessidades de informação, os relatórios que você quer, do jeito que você quer. Tá? Isso seria os melhores, isso seria o melhor dos mundos, na verdade. Não fosse a questão do valor do investimento. Tá? Uma única empresa bancando todo esse investimento de horas para desenvolver um produto único, exclusivo, acaba ficando muito caro. Para além disso, duas questões são muito críticas, que precisam ser analisadas antes de decidir por esse tipo de software. A primeira questão é se o seu processo já está maduro, se o seu processo está validado, se o seu processo já foi bem entendido, já foi bem questionado, não só com você, mas com toda a sua equipa, porque você corre o risco de estar automatizando alguma coisa e na hora que aquilo entra em produção e começa a gerar resultados mais rápidos, você percebe que o seu processo tem um problema. Então, você precisa redesenvolver o sistema para readequá-lo a um novo processo. Isso é muito comum de ocorrer. A solução para isso, que também não é barata, mas é você começar, antes efetivamente de começar o desenvolvimento do software, fazer uma reengenharia, reanalisar todos os processos da sua empresa e verificar se todos são adequados, se todos são eficientes. Tá? Para além disso, a gente não pode esquecer que a empresa é como um organismo vivo. Ela cresce, ela se modifica, ela se altera. O próprio mercado traz novos desafios para nós, que o diga esse momento, não é? Então, mesmo depois de desenvolvido, você precisa estar o tempo todo modificando aquele software para que ele possa continuar sendo atual dentro do seu negócio. De qualquer forma, a grande vantagem desse modelo é que você tem total liberdade para decidir o seu processo. E você não se restringe a nenhuma regra, a nenhum processo estabelecido. Você consegue criar diferenciais para o seu cliente, você consegue criar regras para o seu cliente e você manda adaptar. Tá? Você desenvolve aquilo no seu produto. Tá? Que, aliás, é só seu, ninguém mais tem. Tá? Um segundo tipo de software de contratação que nós fazemos é justamente o daquele comparado ao recrutamento daquele colaborador que já tem capacidade, já tem habilidade, já tem conhecimento, já tem outras experiências. Tá? Então, esse é um software pronto, que a gente encontra vários no mercado. Tá? E a principal característica desse software é que ele é muito mais barato. Por quê? Porque as empresas que desenvolvem, elas procuram desenvolver um produto que atenda o maior número possível de empresas, o maior número possível de processos. Consequentemente, o custo do desenvolvimento é distribuído entre várias empresas. Então, acaba saindo muito baixo. E a rentabilização para a empresa também é muito interessante, porque com um produto só, um desenvolvimento só, ela faz várias vendas. E onde que está o problema? Ou melhor, o desafio? É justamente na questão de que, se o processo é unificado, se a empresa procura buscar um processo que atenda ao maior número de empresas, em algum momento você pode se sentir engessado. Ou seja, você não consegue fazer alguma coisa diferente do que o software te apresenta, ou do que o software está preparado para poder agir. Então, é onde você começa a ter problemas do tipo, ter que escolher até onde o cliente, qual o tipo de cliente ou qual tipo de serviço oferecer para o seu cliente. Tá? Porque se o seu software não permite trabalhar com aquilo, você acaba não conseguindo usá-lo para atender essa demanda nova, esse diferencial que você quer criar. Quantos de nós, por exemplo, já não foi em uma grande empresa e pediu alguma coisa diferente e ouviu, olha, o sistema não permite. É justamente por quê? Porque existe uma regra, existe um processo predefinido
que impede de fazer coisas que não estão programadas. Tá? E atenção, isso pode ser bom. Isso pode ser bom. Porque a partir do momento que você define um processo, você não quer desvios. Pode ser que você queira que aquilo seja realmente uniforme. Então, é preciso considerar realmente com muita atenção se isso vai ser um problema ou se vai ser a solução para o que você tem no momento. Agora, para você decidir qual é o software que vai te atender, que é o grande desafio. Não é só chegar e escolher qualquer um. Tá? Porque você corre o risco de, em muito pouco tempo, começar a desenvolver várias planilhas em Excel paralelas ao seu sistema para te dar informação que você não deveria estar tendo automaticamente. Para fazer um controle que você não consegue fazer automaticamente. Para complementar algum processo que você não tem no sistema. Tá? Então, eu vou deixar aqui 7 passos, que seriam passos de recrutamento, para você poder escolher um software, para você poder avaliar o software que você vai utilizar. Isso é claro, não estou, porque eu já falei sobre isso, falando aqui sobre o seu próprio processo interno, que tem que ser analisado, que tem que ser melhorado, que tem que ser avaliado, para ver se ele é eficaz, se ele está realmente atendendo o cliente, se ele está oferecendo valor para o cliente. Tá? Vamos considerar aqui que o seu processo está maduro, está bem estabelecido, e você quer comprar um software para aumentar a produtividade do seu trabalho. Tá? Então, primeiro ponto a ser verificado. Na escolha do software, se você vai buscar um software generalista ou um software específico. Tá? O que é um software generalista? Então, por exemplo, imagina que você tem um restaurante. Um software generalista poderia ser qualquer software que faz emissão de pedido. Porque, afinal de contas, o que acontece no restaurante? Há um atendente, há um vendedor, que atende o cliente, anota o que ele quer, né, faz um pedido. Esse pedido é encaminhado para a produção ou para o estoque. Lá é, enfim, produzido, separado, é entregue para o cliente aprova, solicita o faturamento, vai até o financeiro fecha a conta, emite a nota fiscal ou a fatura de serviço, recebe do cliente e acabou o processo. Isso pode funcionar tanto para o restaurante, quanto para uma loja de venda de tubo de PVC, quanto para uma loja de venda de peças de carro. Tá? E é claro, tem um custo muito baixo. Por quê? Porque atende uma gama enorme, diversos ramos de atividade, várias empresas são atendidas por um produto como esse. Então é claro que você dilui muito mais o custo, é claro que fica muito mais barato. Porém, ele não vai controlar, ele não vai tratar informações específicas do seu negócio. Ele não vai, por exemplo, fazer um controle de estoque eficiente. Porque não tem previsto ali, por exemplo, não é? Se você faz um prato, um cliente não gosta, não gostou, etc., você vai lá e tem que fazer outro. Como é que fica essa perda? Não é uma devolução, isso não vai voltar para o estoque. Então, quer dizer, existem várias características específicas de um negócio que precisam ser consideradas, e o fato delas estarem consideradas ajudam muito na sua produtividade. Sem essas questões, você corre o risco, de novo, de estar fazendo controles paralelos. Tá? Ou ainda, de estar utilizando um software e gastando mais tempo com esse software do que sem utilizá-lo, né? sem utilizar essa ferramenta, fazendo até de forma manual, e é onde você acaba desistindo. Tá? Então, considere o uso de uma ferramenta mais genérica e uma ferramenta mais específica. Se a sua empresa é nova, está começando, não tem um processo maduro ainda, ou você está realmente querendo mudar o seu processo e não sabe por onde começar, pode ser uma boa ideia
entender o processo de um software, entender como é que ele funciona e colocá-lo na sua empresa e seguir aquele processo. Dica número 2. Atenção a todos os relatórios de tomada de decisão. Peça uma demonstração do software e olha, analisa todos os relatórios que tem disponível. E perceba qual tomada de decisão você pode tomar com cada relatório daquele. Avalie quantos, quais e principalmente, coisa que poucos fazem, né? Começa a ver aquele monte de relatório, números, gráficos e aquelas imagens lindas ali e você fica uau e esquece de perguntar o que é mais importante. Como é que você faz para poder gerar aquele relatório? Eu não estou falando de, clica no menu relatórios, escolhe aqui, coloca a data e clica OK. Não é isso não. É o que toda a sua empresa precisa fazer e disponibilizar de informação para que toda aquela informação seja compilada e gere aquele relatório que você quer. Avalia todo esse processo, porque é aqui que vai estar o seu trabalho. E essa já é até, na verdade, até a terceira dica. Quantos passos você precisa para poder chegar justamente nesse relatório? Por quantas telas ou ecrãs você tem que passar? Por quantos módulos, quantas funções, quantos usuários, quantas inserções de dados? Tá? Quantas interações precisam acontecer até chegar naquele resultado para gerar aquele relatório? Tá? Todas essas interações, todos esses processos são coerentes com a sua atividade? São coerentes com o que a sua empresa busca em termos de qualidade de serviço, dos valores a serem prestados ao cliente, do seu propósito? Isso vai te ajudar a atingir a visão ou só vai te atrapalhar? Quarto, lembra que eu disse para pedir uma demonstração? Então, peça 2 demonstrações. Pois é, uma para você e peça uma junto com a sua equipa. Envolva os seus colaboradores nessa decisão. Essa decisão gera uma mudança muito grande em toda a empresa. Mudança de processo, mudança de cultura, tem que se adaptar a novas rotinas, novas técnicas, as novas ações, tem que aprender muitas vezes a linguagens diferentes, a manusear o computador de uma forma diferente. Alguns antes nem utilizavam o computador, vão passar a utilizar. Então, envolva seus colaboradores, permita que eles também façam perguntas, permita que eles tragam experiências deles do dia a dia e apresentem isso para o desenvolvedor. É muito importante. Você não pode simplesmente, a não ser que, lógico, que você seja único na sua empresa, ou tenha você e mais um, mas se a sua empresa já tiver alguma dimensão, fatalmente vão ocorrer coisas ali, vão ocorrer necessidades que você nem se dá conta, você já nem está tendo conhecimento. As pessoas estão resolvendo. E na hora do software, se você escolhe um software que engessa aquilo, você pode estar evitando vendas, evitando um retrabalho. De novo, isso pode ser bom, hein? Isso pode ser bom, porque você consegue unificar. Então, é preciso considerar tanto de um lado quanto do outro. De qualquer forma, na hora que vier a pergunta, aí você vai poder tomar a decisão, porque você vai tomar conhecimento justamente do fato. Tá? Quinto, peça para visitar um cliente da empresa de software que tem o sistema dela implantado já há algum tempo, que já utiliza o sistema há algum tempo. Vá até lá, faça uma visita. Eu sei que isso é muito complicado, porque normalmente é o seu concorrente, as informações são mais difíceis de serem exibidas, mas procura alguém que não esteja próximo, que não seja seu concorrente, porque está numa área diferente. Faça uma viagem, roda 800, 1.000 quilômetros se for necessário, vai lá conhecer como é que funciona, como é que ele utiliza o sistema, que informação que ele extrai,
Leva um colaborador importante seu para poder questionar para outro colaborador. E aí, como é que é? É fácil, não é fácil, é difícil? Quantas telas tem que entrar? Quanto tempo demora para poder carregar? Uma vez eu tive um cliente que falava assim para mim: o sistema é maravilhoso, o sistema é ótimo, ele gera os resultados, ele é específico, ele é muito detalhado, extremamente confiável, mas eu não gosto de usar ele porque eu tenho que dar 4 cliques para poder rodar o processo. Imagine eu como um desenvolvedor, como um técnico ouvindo isso. Não é possível, não é possível. O sistema é perfeito, é maravilhoso, mas por causa de ter que dar 4 cliques, ele não gosta de usar o sistema? Aí foi aquilo que eu disse no início. Eu virei usuário. Que terror. Que terror que é você querer executar uma atividade que você faz o dia todo, recorrentemente, e você ter que ir lá ficar 4 cliques lá para poder fazer a mesma atividade. E aí eu entendi. E quem dera se eu pudesse voltar e refazer muitos dos sistemas, reentregar muitos dos sistemas que eu tinha feito. Nossa! Porque eu percebi que não são 4 cliques para fazer uma atividade. Esses cliques se multiplicam ao longo do dia, que se multiplicam ao longo do mês. E quando a gente vai calcular isso, são horas e horas de trabalho perdido. Tá? Então, verifica isso no sistema, verifica isso no dia a dia. Qual é o nível de utilização do software? Sexto, questione treinamento e suporte. Não só para o outro cliente, mas também para a empresa. Veja qual é o custo. Tá? Negocie reciclagem, muito importante. Já deixa negociado, reciclagem. A cada 1 ano, fazer uma reciclagem, um novo treinamento com todos os seus colaboradores. Por quê? Porque seus colaboradores saem, seus colaboradores trocam de função, porque, se sai, entram novos, porque saem novas versões de software, porque você tem novos clientes com novas necessidades que, por vezes, ninguém sabe que o sistema já está preparado para aquilo, e aí não faz, aí não executa aquela funcionalidade. Porque tem coisas que você ainda não usou, porque você ainda estava só começando, agora você já entende mais. Então, quer dizer, tem muitos motivos pelos quais que é importante para você pensar e já prever a reciclagem do seu pessoal no uso da ferramenta. Tá? Para além disso, o suporte. Tem uma situação nova, uma situação diferente. Liga para o suporte e pergunta, olha, como é que eu trato isso no sistema? Por que isso é importante? Porque senão você corre o risco de ter uma ferramenta cheio de atalhos. Porque a gente faz atalho, a gente faz isso. Por que a gente ama o Excel? Porque o Excel dá para a gente fazer qualquer coisa. O Excel você insere uma linha, insere uma informação, aqui é data, mas você escreve texto, aqui é número, mas você escreve outra coisa. E ele vai dando certo, às vezes ele dá erro, mas você acerta ali, está tudo bem, e ele vai gerando resultado. Mas o que o Excel não tem? Ele não tem confiabilidade, justamente por causa disso. Então, é importante você estar sempre, sabendo sempre como extrair o melhor do seu sistema. E a última, e não menos importante, a 7ª, questione qual é a infraestrutura que você precisa para suportar aquele software. Você precisa ter um servidor interno? Você precisa ter uma rede interna de que tipo? Tá? O que você precisa investir internamente? Não precisa de nada, ele vai ficar alocado na nuvem. Ok. Qual é o seu nível de segurança? O que você pode oferecer de segurança? O que você recebe de segurança, né? Se houver algum ataque, se houver alguma invasão? Rotinas de backup. Controle contra ataques. Claro, de hackers, não é? Invasões que podem simplesmente roubar dados ou simplesmente destruir o seu trabalho.
Eu sou da área, eu sei o que eu estou falando. Isso acontece, todos os dias. Tanto aqueles que destroem o seu trabalho, quanto aqueles que roubam informação. Quando rouba informação, você não fica nem sabendo. Tá? A não ser que isso lá na frente te dê um problema com a RGPD. Né? Aqui em Portugal já tem desde 2018. No Brasil, está aí para poder entrar a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E aí, como é que você se defende com relação a isso? Que tipo de segurança, que tipo de certificado, o que você precisa para poder preservar os dados contra invasões? Então, são questões muito importantes que muitas vezes, e eu digo isso justamente porque eu vejo isso acontecer. Infelizmente, eu vejo isso acontecer até em alguns clientes, algumas empresas que nós entrevistamos. Escolhem o software por um relatório específico, por uma imagem ou por uma ilusão de solução, e quando vem no dia a dia, percebe que não é nada daquilo, percebe que precisava muito mais, percebe que o investimento seria muito maior. E aí já perdeu até a noção de custo-benefício, porque assim, investir mais para ter nada, quer dizer, prefere até não investir. Mas é que, na verdade, você não conseguiu ter nada para poder avaliar se o custo foi bom. Então, esses 7 pontos são fundamentais para você poder escolher um software. E é por isso que eu estou chamando essa live de recrutamento de software. Realmente é um processo, não é um processo de médio prazo para você poder escolher e para você depois poder usufruir o que esse software tem para você e para a sua empresa e para o seu negócio. Bom, espero que essas dicas, então, possam ser úteis. Espero realmente que, enfim, vocês possam escolher o que é melhor para vocês, porque a sistematização, a automatização dos seus processos, ela traz muitos resultados, desde que esteja corretamente alinhado e seja o correto para a sua empresa. Tá? Se precisarem de ajuda, já sabem, o nosso objetivo é justamente acelerar os resultados da empresa. E nós fazemos isso através tanto da consultoria, a consultoria ajudando você a perceber melhor os seus processos, alinhar os seus processos, a sistematizar a sua empresa, como também o processo de coaching, ajudando você a questionar todas as suas ações, as suas análises, e mentoria, levando toda essa experiência nossa, não só como usuário, mas também como operador, como empresário, enfim, e como colaborador, enfim, já experiência em várias áreas, e é por isso que é coach, mentoria e consultoria. Tá? Se quiserem perceber como está a sua empresa, como está o seu negócio, que nível de ajuda você precisa, o quanto você pode alavancar o seu resultado em termos de sistematização, não só da área de processos, mas também na sistematização das vendas, do marketing, com colaboradores, a preparação de estratégia, analisar a estratégia, analisar a cultura, desenvolver uma forte cultura. Envie um e-mail para nós através do info@paulodeviliana.com, que nós fazemos um diagnóstico gratuito em sua empresa, para poder ajudá-lo a perceber qual é o nível em que você está e em como nós podemos ajudá-lo a crescer, a passar para um próximo nível, enfrentando todos esses desafios que a gente sabe que fazem parte da gestão. Essa live de hoje fica por aqui. Como eu disse, espero que tenha sido realmente de grande valia. E na próxima segunda-feira retornarei com certeza com outro tema que vai agregar muito valor para todos. Um grande abraço, uma excelente tarde, tudo de bom, até a próxima semana. Até logo.